de fratura e ao grau desse trauma que é apresentado pelo paciente. O objetivo desse trabalho é revisar aspectos como a etiologia das lesões traumáticas dentoalveolares, importância da anamnese, exame clínico e radiográfico, as classificações dessa fratura e apresentando maior enfoque na avulsão dentária. Bom, e a metodologia, o levantamento foi feito nas bases BVS, Lilacs, PubMed e Cielo, utilizando os termos cadastrados nos descritores em ciências da saúde, dentre traumatismos dentários e avulsão dentária, datados de 2016 a 2019, excetuando-se um livro, que foi de 2001, por conter referências clássicas no assunto. E os idiomas foram inglês, português e espanhol. Bom, as lesões traumáticas dentoalveolares, elas vão acometer, sobretudo, indivíduos jovens do sexo masculino. E essa incidência ela é justificada por se tratar do momento da vida em que essas crianças ainda têm as habilidades psicomotoras, não têm, na verdade, plenamente desenvolvidas. E aí, inclusive, uma das principais causas são as quedas. Os incisivos centrais superiores, eles são os elementos principalmente afetados, seguidos dos incisivos laterais e dos incisivos centrais inferiores. E esses traumatismos dentários, eles vão variar, desde uma lesão mais simples, como é a trinca do esmalte, até uma lesão mais grave, digamos assim, conhecida como a avulsão, que é justamente quando esse dente ele é deslocado totalmente do seu alvéolo. E para isso, para o diagnóstico, é muito importante saber como aconteceu, onde aconteceu, o conhecimento desse histórico médico do paciente, junto com a boa anamnese e o exame clínico e radiográfico adequado para ter esse diagnóstico preciso. Então, assim, na avulsão dentária, esse elemento, ele uma das medidas é o reimplante, e se esse dente tiver uma risogênese incompleta, ele pode ser reimplantado sem a necessidade de passar por uma terapia endodôntica. Já se ele tiver uma risogênese completa, é necessário passar por uma terapia endodôntica. Então, assim, diversas maneiras de preservar esse elemento, no entanto, o leite ele é considerado a melhor escolha. Nessas imagens podemos ver aqui toda a região, como eu falei, estruturas adjacentes, elementos dentários, tanto na primeira como na segunda imagem, essas lesões traumáticas alveolo-dentárias, e na terceira imagem, essa avulsão dentária propriamente dita. Então, para concluir, nos serviços de urgência é uma situação bastante frequente, então é muito necessário que o cirurgião dentista ele tenha esse conhecimento, tanto de como tratar dessas lesões alveolo-dentárias, como também de como orientar o paciente para proceder diante dessas situações. E essas são minhas referências. Muito obrigada. Obrigada a você, Daniele. Luísa. Oi. Obrigada, Daniele. Agora nós vamos ouvir as considerações do professor Maurício Kominski. Pode começar, professor. Pode começar. Daniela, você está me ouvindo? Eu estou sim, professor. Eu não estou com a câmera, está com problema a minha câmera e não está conseguindo funcionar aí, né? Provavelmente você não está me vendo, não. Mas olha aqui, eu queria só tirar uma questão importante, que eu julgo ser importante. Professor, não sei se vocês... Diga. Professor, um momento, está faltando um monitor. O monitor entrar com o cronômetro para a sua fala. Por favor, o monitor. Pronto. Pode falar. Pronto. Aí, Daniela, eu queria só fazer um questionamento. Se você encontrou na literatura alguma coisa relacionada com outros meios para fazer o acondicionamento em caso de avulsão, sem ser o leite. Porque às vezes nem sempre está disponível. Sim. Bom, eu encontrei a solução balanceada de Henck's, que não é muito indicada justamente por ter justamente o preço muito elevado, não ser tão disponível assim. Aí eu vi água de coco também, que tem muitas pesquisas a respeito disso, soro fisiológico. No entanto, o leite eu trouxe aí porque de todos os artigos que eu li, ele ainda é referido como a melhor escolha por justamente ter essa alta, digamos assim, disponibilidade e por ter um custo
baixo. No entanto, eu vi que em algumas situações, quando realmente a pessoa não tem o que recorrer, pode-se utilizar a saliva. Não é muito adequado, porque assim a saliva ela é contaminada. No entanto, é também uma alternativa aí quando o paciente ele não tem outra opção. Certo, tá perfeito isso aí, Daniela. Eu tenho direito a responder, Luiz, ou não? Fazer comentário, alguma coisa, não? Pode sim, professor. Pode? Olha, eu achei muito importante o seu trabalho, viu, Daniela? Eu acho que vocês deviam pensar na possibilidade de fazer alguma coisa aí, lógico, não dentro de um contexto científico, mas mais informativo, e Sim, colocar isso em colégios, em sim, escolas, entendeu? Porque os pacientes lá, a gente tem muita situação dessa em colégio, uhum, e entendeu? Aí eu queria deixar essa sugestão para vocês, porque isso é muito importante, é muito relevante, esse trabalho de vocês, tá certo? tá Fiquei bom, muito muito feliz com obrigada. ele. Obrigada, professor. Mande um abraço para o seu orientador quando ver ele. Tá certo, mandarei sim. Tchau, tchau. Então, Daniele, muito obrigada. Sua apresentação foi muito boa. E nós vamos passar agora para o nosso segundo trabalho. Eu que agradeço. Ok. Então, o próximo trabalho, ele é o número 769, intitulado Diagnóstico e Tratamento da Paralisia Facial de Bell. E quem vai apresentar o trabalho é Rayane Pereira de Araújo. Rayane, você está por aí? Rayane? A Rayane está aqui, ela está com o áudio desligado. Rayane, por favor, liga seu áudio. Ela ligou agora, parece. Pronto, Rayane. Rayane? Rayane Pereira de Araújo. Oi, bom Você dia. pode começar a sua apresentação. Posso começar? Pode sim. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Raine Pereira de Araújo. Você pode falar um pouquinho mais alto? Pernambuco, e venho trazer para vocês uma revisão de literatura. Tá bom, vou tentar. E venho trazer para vocês a revisão de literatura sobre diagnóstico e tratamento da paralisia facial de Bell. A paralisia facial de Bell é uma das condições neuromotoras que podem acometer a face do indivíduo atendida na clínica odontológica. E ela pode ser definida como paralisia periférica do nervo facial de início repentino, apresentando muitas vezes origem idiopática, sendo que a sua forma aguda pode provocar perda dos movimentos dos músculos faciais. Vai afetar tanto homens como mulheres, e tem a incidência maior na gravidez. E existem algumas hipóteses atuais sobre a fisiopatologia da paralisia de Bell, que pode ser após a infecção viral do trato respiratório superior ou no ambiente imunocomprometido, com diabetes mellitus e hipertensão. Também existem hipóteses que podem ser pela reativação da infecção pelo vírus herpes simples ou então a reação de uma resposta inflamatória autoimune mediada por células. No entanto, a causa exatamente da paralisia de Bell não é conhecida e pode não ser a mesma em todos os indivíduos. Então, o objetivo do meu trabalho é apresentar o diagnóstico e o tratamento da paralisia facial de Bell. E a minha pesquisa foi feita na Medline, PubMed, Ciência Direct e periódico CAPES, e utilizei a margem de 6 anos, selecionando 7 artigos. Então, a apresentação
apresentação clínica da paralisia de Bell é caracterizada exatamente por uma fraqueza facial do neurônio motor inferior de início rápido unilateral. E os sintomas associados estão a dor pós-auricular, diseusia, mudança subjetiva na sensação facial, hiperacurasia, redução da produção de lágrimas, além da paresia do reflexo de piscar, com possibilidade de pior nas primeiras 48 horas. Essa figura 1 eu coloquei uma imagem para a gente entender os músculos da expressão facial que são inervados pelo nervo facial e eles vão ser afetados durante a paralisia. Então, o diagnóstico da paralisia facial de Bell é essencialmente clínico e de exclusão e pode ser utilizado em exames complementares para confirmar o diagnóstico clínico. O exame também deve avaliar as funções motoras, sensoriais e autonômicas. E as terapeutas propostas visam promover uma regeneração nervosa através de medicamentos tais como vitaminas do complexo B, corticosteroide, antiviral, além de utilizar a fisioterapia e a acupuntura para estimular e conservar a musculatura afetada para que ela não venha desenvolver nenhum tipo de complicação no quadro do paciente. Dessa forma, mais estudos são necessários para a gente entender qual realmente é a etiologia da casa de Bell e também é necessário ser feita uma anamnese e um exame clínico detalhado, porque isso será o suficiente para determinar o grau de evolução da paralisia de Bell e sua origem. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Posso fazer as perguntas? Posso começar? Pode sim. O professor pode começar a arguir a aluna. Tá bom. Stephanie, né, que tá aí? Não, é Não, é Rayane. Rayane, né? Rayane, eu queria te perguntar qual foram os critérios que você utilizou para selecionar esses trabalhos que você selecionou quando você fez sua revisão? Ok. Primeiramente, eu escolhi os artigos mais atuais, certo? Principalmente porque a etiologia da paralisia de Bell não é conhecida, então busquei na literatura os artigos mais atuais, os idiomas português e inglês. Ok. Você sabe o que é uma revisão integrativa? Você chegou a ver o que é isso? Você colocou assim que fez uma revisão integrativa da literatura, não foi? Sim. Alô? Alô? Rayane? Tá aí, Rayane? Oi, Rayane? tô ouvindo. Não estamos ouvindo você. Tô ouvindo. Rayane, tá me ouvindo? Consigo ouvir sim. Você podia falar um pouquinho sobre a questão, porque a gente tem vários tipos de revisão da literatura. Você disse que fez uma revisão integrativa. Você podia falar um pouquinho sobre os critérios que você... O que é exatamente uma revisão integrativa? A revisão integrativa vai juntar as ideias, os achados dos autores. Eu não ouvi bem, porque está muito baixo o seu som. Vou fazer uma junção. Por isso que está baixo. Já estou com fome de ouvido. Mas consegue me ouvir? Eu não estou escutando bem, não. Bom, tá tudo bem, então. Luísa, eu não estou conseguindo escutar bem ela. Eu dou por encerrado, então, minha arguição, tá certo? Eu também não estou conseguindo ouvir a aluna, não. Tá bem, então. Então, vamos passar para outra? Então, Rayane, muito obrigada pela sua apresentação. E nós vamos retornar
para o segundo trabalho, que é o de Stephanie. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora Quem é que está falando? Ai, Stephanie. obrigada. Stephanie, a gente está ouvindo aí. Nós vamos agora para o trabalho número 767, intitulado Manifestações Orais da Neurofibromatose tipo 1, uma revisão de literatura. E quem vai apresentar é Stephanie Pontes Santana dos Santos. Stephanie, você tem 5 minutos para a sua apresentação. Pode começar. Bom dia, meu nome é Stephanie Pontes, eu sou aluna do 5º período do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Manifestações Orais da Neurofibromatose tipo 1, uma revisão de literatura. Bem, o neurofibroma ele é considerado um tumor benigno de origem neural que é muito incomum de acometer a cavidade oral. E sempre que ele está presente, ele está associado com a doença de neurofibromatose tipo 1, que é uma doença autossômica dominante rara, e que é causada por mutações no cromossomo de número 17, que resultam em diversas disfunções de uma proteína supressora de tumor, denominada de neurofibrina. Ele também apresenta-se como uma lesão céssio ou pedunculada de consistência fibrosa que pode ser facilmente confundido com outros tipos de lesões que acometem também os tecidos moles, como os fibromas, que também têm essa consistência fibrosa. Normalmente, mais da metade dos pacientes que são acometidos pela neurofibromatose tipo 1, eles apresentam uma forma clínica, que são as manchas de café com leite em pele, que podem estar associadas ou não a um déficit neurológico ou cognitivo e também anormalidades orais e maxilofaciais. E também mais da metade dos pacientes com essa neurofibromatose tipo 1, eles não apresentam um histórico familiar da doença, mesmo sendo uma doença autossômica dominante. Bem, o objetivo dessa revisão de literatura é apresentar a temática da neurofibromatose tipo 1 e suas manifestações na cavidade oral, apresentando características clínicas, histopatológicas, radiográficas e métodos para tratamento. A metodologia foi através do levantamento bibliográfico nas bases de dados BVS, PubMed e Cielo, onde foram selecionados artigos da temática publicados em inglês e português datados dos anos de 2012 a 2018. Os locais mais acometidos do neurofibroma é a língua, o palato e a assoalho da boca, sendo a língua o local mais comum. O diagnóstico precoce desses neurofibromas assintomáticos de língua, eles necessitam de uma suspeita clínica, por isso que normalmente sempre demora para o paciente procurar ajuda médica porque eles estão de uma forma assintomática. Já as lesões sintomáticas, elas são mais fáceis de serem diagnosticadas quando esse tumor apresenta algum tipo de desconforto ou compressão, fazendo com que o paciente busque ajuda. No exame intrabocal, observa-se normalmente essa lesão de um caráter nodular e indolor, e que na maioria dos casos, eles podem se apresentar como uma massa bem circunscrita e isolada, ou de forma múltipla, além de lesões mais infiltrativas de limites imprecisos, o que dificulta na questão do tratamento. Já no exame histopatológico, o que leva a diagnosticar esse neurofibroma é observar uma natureza mesenquimal, revestida por epitélio pavimento estratificado, com áreas focais de hiperparaqueratose, áreas de material mixoide e degeneração hidrópica, que é o acúmulo de água intracelular que resulta em um desequilíbrio osmótico. Já no exame radiográfico, é notório em alguns pacientes que apresentam neurofibromatose tipo 1, apresentar os ossos faciais curtos na direção antero-posterior, mas já o seu diâmetro antero-posterior de todo o crânio ele é bem maior em pessoas sem neurofibromatose tipo 1. Também pode apresentar maxila, mandíbula e base de crânio mais curtas e ter uma altura facial diminuída. Porém, essas características elas foram apresentadas apenas em adultos com a neurofibromatose tipo 1. Já para o tratamento desse neurofibroma, quando ele está de uma forma isolada e bem circunscrita, a melhor opção é a excisão cirúrgica, porque ela foi a que apresentou o menor índice de recidiva dessa patologia. Conclui-se assim que é importante que todos os dentistas e cirurgiões bucais e maxilofaciais, eles saibam identificar essas características da neurofibromatose para um diagnóstico correto e um tratamento adequado para a melhora desse paciente. Além disso, é muito importante que seja encaminhado esse paciente para outros tipos de médicos, como, por exemplo, para um acompanhamento genético, para auxiliar no monitoramento e progressão dessa doença. Essas foram as minhas referências e muito obrigada. Stephanie? Oi. Tá me ouvindo? Tô sim. Meu nome é Maurício, eu vou fazer uma pergunta a você, tá bom? Tá bem, pode fazer.
Olha, Stephanie, as características que você botou, as características histológicas, primeira coisa, eu queria lhe dar parabéns, tá certo? Porque esse é um trabalho muito relevante, esse é um problema raro, e acho até que você devia pensar em publicar isso em revista, em alguma revista, porque é realmente raro. Esse caso que Obrigada. esse caso está apresentando. Agora, é sobre a questão histológica, tá certo? Que você colocou aí. Sim, Esse aspecto que você colocou, normalmente histopatologia a gente define uma lesão, não, nem sempre, né? Mas assim, a sim. gente muitas vezes pode definir qual é a lesão especificamente pelo aspecto histopatológico. Esse aspecto histopatológico que você colocou aí, ele me pareceu que está um pouco genérico. Muitas lesões se englobam nessa característica. Essa lesão específica, eu não sei se você sabe, mas ela tem uma característica específica de. Não sei se você chegou a ver na revisão que você fez sobre as células de Schwann. Acho que sim, acho que esqueci de realmente de focar nisso. É porque eu associei mais a questão histopatológica junto com a apresentação clínica, mas realmente tem essa característica que definiriam de fato essa lesão. Eu acho que é muito importante, entendeu? Você pensar em colocar isso aí e levar Sim, isso para instâncias superiores, vamos falar assim, tá certo? Pensar em publicar isso na revista, porque é um caso bem interessante isso aqui, tá certo? E eu tá sugiro a você bem. também é, ver melhor essa revisão da literatura, porque vocês não estão selecionando, talvez, precisa ver se essa seleção que você fez foi a mais adequada. Se não tem mais estudos mais importantes, entendeu? Para serem incorporados aí na sua revisão, tá bom? Tá bem, obrigada pelas considerações. Tá. Agora, não esqueça de colocar essa característica específica do Então, aspecto do histopatológico dela, tá bom? tá bem, obrigada. Mande um abraço para seu orientador, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia a todos. Agora vamos para o quarto trabalho, que será de Daniele Saara dos Santos, intitulado Desobstrução das Vias Aéreas diante do Trauma, revisão da literatura. Daniele, está presente? Microfone. Ok. Daniele? Oi, professora. Pronto. Você terá 5 minutos para a apresentação e 3 para a resposta à sua, que o professor vai te arguir. Aí você pode iniciar. Certo. Bom, o cirurgião dentista, ele deve estar preparado para lidar com diversas situações que podem ocorrer, né, na prática clínica. Então, assim, a avaliação da permeabilidade da via aérea e da qualidade da ventilação, ela deve ser feita de uma forma rápida e precisa diante de uma situação de trauma. Então, a depender do estado clínico desse paciente, assegurar uma via pérvia pode ser a primeira prioridade no tratamento e reanimação desse paciente traumatizado. Bom, o objetivo desse trabalho é abordar sobre as principais manobras, né, de desobstrução das vias aéreas e também algumas técnicas de manutenção dessas vias aéreas. E o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases BVS, LILAC, PubMed e Cielo, utilizando os termos cadastrados emergências, primeiros socorros e traumatologia. Os trabalhos encontrados foram datados de 2016 a 2019 e publicados no idioma português e inglês. Bom, então, discorremos, né, sobre as principais manobras, desde as mais simples até as mais complexas, iniciando pela manobra antes de tudo, na verdade, é necessário que seja feita a imobilização da coluna cervical desse paciente, porque todo paciente ele tem que ser considerado, tem que ser visto, né, como um potencial portador de uma lesão na coluna cervical. Então, e também, antes de tudo, também é necessário a visualização da cavidade oral e a remoção de possíveis corpos estranhos que estejam ali e tudo mais, para poder realizar essas manobras. A gente tem inicialmente as manobras manuais, que é a manobra de chin lift, que consiste em colocar os dedos de uma mão colocados sobre a mandíbula para deslocar esse mento em direção anterior e, ao mesmo tempo, o polegar, ele
da mesma mão para poder fazer a abertura da boca. Em seguida, isso como vimos na figura 1. Em seguida, temos a manobra de jaw thrust, que é a manobra de tração da mandíbula. E aí, uma mão é colocada em cada ângulo dessa mandíbula para poder deslocá-la para cima. Além disso, podemos também utilizar a cânula orofaríngea e a cânula nasofaríngea. E aí, existem diversos tamanhos, que vai variar conforme a idade, e tem a forma de saber qual é a adequada para cada paciente. E também tem técnicas de colocar. A cânula orofaríngea, você ou coloca um bastão para poder deprimir a língua e colocá-la com a concavidade realmente voltada para baixo, ou então tem a técnica de rotação, que é a concavidade voltada para cima, e quando chegar em região de palato mole, é feito gira, né, para poder se adequar, e é evitável em crianças, porque pode danificar as estruturas. Além disso, para manutenção dessa respiração, temos a intubação orotraqueal e a nasotraqueal, que consiste na colocação de um tubo até a traqueia. Ela pode ser por via oral ou por via nasal, e aí vai depender bastante de como, da situação de trauma desse paciente. E, além disso, a gente tem algumas técnicas também, como a cricotireoidostomia, que é uma incisão que é feita na membrana cricotireoidea, para poder fazer o acesso, né, e poder fazer a manutenção da respiração desse paciente, e a traqueostomia, que é feita a nível de traqueia, como o próprio nome diz, para poder também fazer essa manutenção a longo tempo, de preferência. A traqueostomia é realizada em ambiente em ambiente hospitalar, quando esse paciente ele tem a necessidade de ficar longos períodos ali internado. Bom, então, assim, foi apresentada de forma sucinta essa revisão de literatura de alguns métodos de desobstrução e também de manutenção dessas vias aéreas, e é importante ressaltar que essas técnicas, elas são fundamentais na oxigenação dessas vítimas de trauma, e que esses profissionais, nós, né, profissionais da saúde, devemos ter esse conhecimento acerca do assunto. Bom, essas são minhas referências e muito obrigada. Professor Maurício, pode começar as suas... Tá bom. Eu vou começar só com... eu teria uma pergunta para fazer. Quando é que a gente deve utilizar, em casos assim, não está em ambiente hospitalar, quando é que a gente deve utilizar essa manobra aqui de elevação do mento e a outra manobra de protruir a mandíbula? Como é que a gente escolhe? Na literatura, qual é a que é mais efetiva? Não sei se você tem disponível esse conhecimento. Professor, quando eu estava estudando, eu via, inclusive pelo ATLS, que em situações de traumas, a manobra de chin lift, ela é adequada porque ela não vai, com a manobra não vai ter essa questão da hiperextensão cervical. No caso da jaw thrust, já tem que ter aquele maior cuidado, porque se ela não for realizada de uma maneira correta, ela pode promover essa hiperextensão cervical. Então, vai depender muito da situação. No entanto, em uma situação de trauma, a de chin lift, pelo que eu estava estudando, né, ela é a mais recomendada. Ok, muito obrigado, viu? Acho que era importante você, ser um trabalho muito relevante, talvez divulgar entre os profissionais da área, seja uma Sim. coisa importante, porque nem todos têm acesso a essas informações, não. Às vezes a gente lida com uma situação desse tipo e não sabe como proceder, entendeu? Por isso que eu acho muito relevante você tentar publicar ou divulgar isso de alguma outra forma. Tá certo? Certo, professor. Muito obrigada. De nada. Até logo. Mande um abraço para seu orientador, viu? Tá certo, professor. Tchau. Tchau. Pronto. Bom, o nosso próximo trabalho é o 554, atendimento intitulado Atendimento Primário à Vítima de Trauma Bucomaxilofacial, uma revisão de literatura, e quem vai apresentar é Stephanie Pontes Santana dos Santos. Stephanie? Vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto, pode começar, viu? Tá bem. Não sou mais eu que estou avaliando, não. Agora não. entrou outro. Agora é Lígia, professora Agora é Lígia. Tá bom. Posso começar?
Pode sim, pode começar. Bem, eu vou apresentar agora o trabalho intitulado de Atendimento Primário à Vítima de Trauma Bucomaxilofacial, baseado em uma revisão de literatura. Bem, de início analisa-se que o trauma facial ele é uma das áreas mais desafiadoras da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, pois ele apresenta diversos tipos de agravantes, desde a apresentação clínica do paciente até seu manejo e tratamento de fato. Isso ocorre principalmente devido ao posicionamento anterior das estruturas faciais e de uma ausência de proteção externas a essas estruturas, resultando assim em injúrias aos tecidos moles, assim como um exemplo de lacerações, deslocamentos dentários e principalmente comprometimento do arcabouço ósseo. Devido a isso, a reabilitação desse trauma ele ainda é um processo muito demorado e custoso, apesar de todos os avanços que teve em métodos de tratamento nas vítimas de traumas faciais graves. No entanto, ainda tem um fator primordial, que é a questão do tempo inicial para o tratamento desse paciente, que vai auxiliar na sua reabilitação. O objetivo desse trabalho foi avaliar uma revisão de literatura, identificando os principais impasses durante o trauma facial, em associação com a avaliação primária rápida, baseada nos métodos de suporte básico de vida e do ATLS, com o padrão ABCDE para o tratamento primário das vítimas. Foi feito um levantamento bibliográfico nas bases de dados quanto à metodologia, nas bases de dados BVS, Lilacs, PubMed e Cielo, utilizando os termos cadastrados em descritores em ciências de saúde referente ao tema, como trauma, atendimento primário e cirurgiões bucomaxilofaciais. Foram selecionados artigos referentes a essa temática, publicados em português e inglês, datados dos anos de 2013 a 2018. Bem, o padrão ABCDE, durante essa avaliação primária, ele é preconizado e essencial para avaliar e estabelecer as prioridades do tratamento. De início, vai ser utilizado o padrão A, que é em relação às vias aéreas, sendo de extrema importância a utilização do colar cervical para a proteção da coluna desse paciente. Mas isso ainda é um obstáculo devido às manobras que devem ser utilizadas para a desobstrução das vias aéreas, como a manobra de chin lift, em que os dedos eles são colocados sobre a mandíbula do paciente, em que ela é levada cuidadosamente para que se tenha um deslocamento do mento em direção anterior e desobstrução dessas vias aéreas. A outra manobra é a jaw thrust, em que se coloca os dedos da mão em cada ângulo da mandíbula, deslocando-a para cima. Essas manobras elas são difíceis de realizar em certos tipos de trauma, mas elas são etapas essenciais para o atendimento primário dessa vítima. Há obstáculos ainda no atendimento primário nessa questão de ventilação e oxigenação, que é a etapa B. Caso o paciente ele não tenha conseguido desobstrução das vias aéreas na etapa A, aqui na etapa B ele vai precisar de uma oxigenação suplementar. Pode ser feita a intubação orotraqueal e nasotraqueal. Só que em caso de trauma facial, essa região de pirâmide nasal ela é muito acometida por fraturas, então é optável a orotraqueal. Quando não se consegue intubar nem por oro nem por nasotraqueal, é optado fazer a cricotireoidostomia. Já em caso de esmagamento de face grave, é optável fazer a traqueostomia nessa vítima. Na etapa C, vai ser prioritário o controle hemorrágico através da avaliação de locais na face que apresentem edemas e fraturas, que por vezes são necessários fazer compressão direta no local para que se tenha um controle dessa hemorragia. Pode ser utilizado também ringalactato aquecido, evitando choque hemorrágico, e por vezes transfusão sanguínea para evitar que esse paciente entre em choque hipovolêmico. Já na etapa D, vai ser avaliável o nível neurológico desse paciente, utilizando a escala de coma de Glasgow, fazendo 3 tipos de testes de variáveis, como abertura ocular, a fala e a questão da reação dele. Pode ser observado também as pupilas das vítimas, que podem se encontrar em midríase, miose, anisocóricas ou normais. A última etapa é a etapa E, e ela representa a etapa em que a vítima vai ser despida, vai ser feita uma avaliação rápida em todo o seu corpo em busca de ferimentos, e após isso vai ser necessário fazer o controle da temperatura externa do paciente e do ambiente, através de mantas aquecidas. Após isso vai ser necessário reavaliar novamente esse ABCDE, observando se teve algum tipo de alteração desde a primeira avaliação para essa segunda avaliação. Após isso, o paciente deve ser encaminhado para o ambiente hospitalar. Conclui-se assim que o trauma facial ele possui diversos tipos de agravantes durante esse uso padrão de atendimento, que, se não for feito de uma forma correta, pode gerar muitas consequências para essa vítima de trauma. Para isso, é essencial que socorristas e profissionais de saúde saibam aplicar, tanto na teoria como na prática, esse uso do ABCDE, e que se alcance, assim, um resultado satisfatório para o atendimento da vítima, além de auxiliar no quadro de evolução, prevenindo, assim, danos secundários que poderiam complicar no tratamento dessa vítima e na sua recuperação.
Essas foram as minhas referências. Obrigada. Stephanie, Oi. terminou exatamente no tempo. Parabéns. Obrigada. Agora, nós vamos ouvir as considerações da professora Lígia. Tá bem. Pode falar, Lígia. Lígia? Liga o microfone. Oi, oi, Stephanie, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de lhe parabenizar, porque é um trabalho para um atendimento a uma vítima, um atendimento primário, ele vai realmente, né, eliminar ou pelo menos minimizar os danos à saúde dessas pessoas que estão sendo atendidas. Então, baseado nisso, eu gostaria que você falasse um pouco na sua prática, pode ser na sua prática como estudante, né, que você ainda é estudante, qual o agravo que te chamou mais atenção no atendimento de cada uma dessas etapas, onde a pessoa que está atendendo, ele não conseguiu realizar as manobras e pode levar essa vítima desde um agravo secundário até o óbito. Qual dessas etapas ele não conseguindo atender teria o maior agravo? Assim, atualmente tem esse padrão ABCDE, só que atualmente tem a questão do controle hemorrágico como primeira opção de atendimento. Aí depois que vem a desobstrução das vias aéreas. Então, eu acho que a consequência maior seria realmente essa questão de não conseguir controlar a hemorragia seguindo da desobstrução das vias aéreas, né? Que poderia levar rapidamente esse paciente ao óbito. Então, esses dois são o que mais me chamou a atenção nessa questão. Uhum. E você acha que apenas o conhecimento poderia levar a isso ou a habilidade do socorrista também seria primordial para evitar esses danos? Sim, a habilidade também, como eu falei, né? Não só a questão de conhecer esse atendimento na teoria, né? Que na teoria é muito fácil todo mundo aprender, né? O problema todo está na questão de colocar isso em prática. Tanto que na minha faculdade a gente teve uma cadeira que foi primeiros socorros, que foi extremamente importante, porque só ver na teoria é uma coisa, agora realmente a gente teve aula prática sobre isso, e eu acho que deveria ter em todas as escolas, faculdades, tudo, porque pode acontecer com qualquer pessoa, não só um socorrista, um profissional deve saber sobre isso, sabe? Principalmente a gente estudante que é dessa área de saúde, é muito importante. Certo. Professor, já que é da sua área, você teria alguma consideração? Professor Maurício? Professor? Estava desligado o microfone. Não, está tudo em ordem. Eu achei muito boa a apresentação dela. E achei que assim, esse é ao mesmo tempo um tema bem relevante e precisa ser divulgado na classe. Mais divulgado na classe. Ok, Stephanie. Obrigada. Parabéns, Stephanie. Obrigada pela participação. Obrigada pela oportunidade. Dando sequência, né, às nossas apresentações, nós vamos apresentar o trabalho número 812, intitulado Uso da Medicina Tradicional Chinesa no tratamento para pacientes com disfunções da articulação temporomandibular. Quem vai apresentar é Ohana Mailane Aquino Corrêa de Lima. Ohana, você tem 5 minutos. Bom dia. Bom dia. Pode começar. Tá todo mundo me ouvindo, né? Obrigada, professora. Então, bom dia. Me chamo Lohana Lima, sou acadêmica do 10º período em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Uso da Medicina Tradicional Chinesa no tratamento para pacientes com disfunção da articulação temporomandibular. Este trabalho tem orientação do professor doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello, que ele é chefe do nosso ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco, ao qual eu também faço parte como estagiária.
Primeiramente, os distúrbios da articulação temporomandibular, que são as DTMs, elas são caracterizadas por vários sinais e sintomas que esses pacientes apresentam, como dor na região de face, pescoço, nas regiões temporais, occipitais, além de também relatarem dor na questão do aparelho auditivo. Cada vez mais a gente percebe que os tratamentos eles têm se tornado menos invasivos e mais tratar o paciente mais de uma forma integrativa. E a gente pode lançar mão de instrumentos para melhorar esse tipo de disfunção. Então, a acupuntura, ela se encaixa perfeitamente nesse perfil, uma vez que é uma terapia milenar, que é uma das partes da medicina tradicional chinesa, uma das técnicas, né, da medicina tradicional chinesa, onde vai utilizar-se da ação de mecanismos energéticos e vai ter propriedades analgésicas, anti-inflamatórios, ansiolíticas, miorrelaxantes e ativadora também da função imunológica. Então, imagine um medicamento como esse, né, ainda mais de forma natural. Então, a gente pode sim lançar mão desse tipo de técnica. Então, eu trabalho projeto de relato de experiência, né, que utiliza o tratamento multidisciplinar dos pacientes através da técnica da medicina tradicional chinesa, além da cirurgia bucomaxilofacial para tratar as disfunções da articulação temporomandibular. Pode abaixar. Loiane, Então, Lohana, como descrição dessa experiência. seu microfone está falhando. Lohana, Oi, professora. continue, seu microfone está falhando. Professora? Continue, pode continuar. Continue. Professora? Pode falar. Sim. Então, como descrição, o nosso projeto, ele funciona... Olá. Estão me ouvindo? Está falhando, mas fale, vá falando. Certo. O projeto, ele funciona toda quarta-feira, das 2 da tarde às 10 da noite, onde a gente atende no ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do curso de odontologia. O público-alvo desse atendimento são os pacientes que chegam por livre demanda do serviço e, normalmente, a sua maioria são pacientes de vulnerabilidade social. O cargo-chefe do nosso ambulatório são as disfunções da articulação temporomandibular. E aí, a gente utiliza essa integração do atendimento. A senhora pode abaixar a imagem, por favor? Esses pacientes, quando chegam lá, eles relatam sintomas como enxaqueca, dores, zumbido, limitação bucal, luxação de temporomandibular. E esses sintomas prejudicarem no trabalho, na fala, na mastigação dos pacientes. Nessas fotos aí, eu trago, a gente já durante a imagem, a gente tem uma paciente sendo atendida, o nosso professor que ajuda a gente nos atendimentos é o professor Leandro Paiva, que é formado especialista nessa área, que no nosso ambulatório a gente tem profissionais da fisioterapia, da acupuntura, e além da cirurgia bucomaxilofacial e médicos que fazem parte desse atendimento completo do paciente. Então, na figura 1, a gente tem esse atendimento onde tem pontos auriculares sendo colocados em região intraoral, que é impressionante. O paciente chega relatando dor de 1 a 10, uma escala de 1 a 10, uma dor 8, 9, e sai sem dor ou com a dor no máximo 3. Então, assim, a gente está catalogando esses dados para publicar, né, mais para frente. Aqui na segunda imagem, a gente tem a presença do professor Ricardo, alguns estagiários acompanhando um atendimento do professor Leonardo, onde são utilizados também pontos auriculares desse paciente, além de pontos também na região de intraoral. E na terceira imagem também um outro atendimento, onde também são utilizados cristais de silícios que vão induzir essa resposta para o alívio imediato da dor. Então, já também convido quem quiser, quando voltarem os atendimentos normais, irem lá no nosso serviço. A gente atende por livre demanda espontânea, para até conhecer o que é que está sendo feito e trazendo, né, esse tipo de prática integrativa para a nossa área de atuação. Então, como consideração
final eu trago que a importância desse Lohana, projeto espera aí de um momento. Vou atender pedir para o monitor integralmente parar. esse paciente, utilizando a medicina tradicional chinesa, ele é de extrema importância para as funções da articulação temporomandibular e também possibilita para nós, estagiários, essa vivência durante essa graduação, que a gente não tem disciplinas nessa área, né? Então, essas são minhas referências. Lohana? Você está me ouvindo? Professora, não deu para ouvir, não? Veja, teve umas partes que o som ficou Professora, não se retornando. ouviu? Sim. E teve outras que não deu para ouvir bem. Mas a professora Lígia vai desconsiderar isso, né? Porque isso é coisa da internet, dos online, e ela vai começar a fazer as considerações dela, tá certo? Então, ela vai perguntar agora, fazer algumas perguntas a você, mas não se preocupe, sua apresentação foi ótima. Tá bom? Tá me ouvindo, Lohana? Tô sim, professora. Tô sim, obrigada. Nada. Lígia? Oi. Lohana, parabéns pelo trabalho. É um trabalho assim de extrema importância. Eu bem que conheço esses sintomas. E assim, até fiquei feliz em saber que atenda um público que não seja só da universidade. Eu pensei que fosse só o pessoal da universidade, do ambulatório, procurasse um ambulatório de lá. Aí eu tenho uma questão para fazer. Essa indicação da acupuntura, ela é feita após o diagnóstico de disfunção temporomandibular. E você deve iniciar, eu acredito, essa sessão uma vez, né, por semana. Agora eu te pergunto, são para todos os pacientes ou são só para aqueles que têm indicação de cirurgia? É a primeira pergunta. E a segunda, se você nota uma melhora nos pacientes que têm indicação de cirurgia, uma melhora na qualidade de vida, e até se já observou se a cirurgia foi suspensa ou até prolongada, esperando os efeitos, né, da acupuntura. Se ele possa viver até sem fazer o atendimento ou a cirurgia, que é um atendimento invasivo. Professora, lá foi. Está falhando. Cortou um pouco. A senhora está me ouvindo agora? Agora sim. Oi. Pronto. Lá, professora, a gente atende por livre demanda o projeto de extensão, então atende todo mundo de dentro da universidade e de fora, inclusive pessoas que vêm às vezes encaminhadas. Esses pacientes, eles primeiro passam por um atendimento inicial por estudantes da odontologia que são estagiários de lá do serviço, e também por professores, tem o professor Dr. Ricardo, que é o chefe, mas tem outros professores que também atendem, a professora Marcela. E aí, depois dessa escuta inicial do paciente, se esse paciente já relatar dor durante o atendimento, a gente de imediato já faz uma primeira sessão com ele de acupuntura para alívio imediato da dor. Essa é instantâneo, assim, professora. É até um pouco impressionante falar isso assim, mas quando esse paciente ele chega lá com uma dor, a gente faz uma medição de uma escala que o próprio paciente relata. Ele tem alívio imediato da dor, porque esse protocolo está cortando de medicina tradicional chinesa utilizado é o protocolo Takai. Esse protocolo ele é um pouco diferente das outras sessões de acupuntura que você precisa de 10, 12 sessões. Esse protocolo, basicamente, em uma sessão você já tem alívio imediato da dor. Então, assim, é impressionante o que foi estudado e utilizado para realizar o método Takai. Oi, professora. Professora Luísa, perguntou alguma coisa? Não, é que eu estava dizendo a paciente. Tá dando bem? O som dela não estava muito bom. Foi isso.
Lohana? Ela respondeu de forma adequada, Então, professora sim. Lígia. Sim, eu só gostaria de saber se ela Só já tem esse para dado de... completar, professora, Pode falar, Lohana. esses pacientes, eles não precisam ter o diagnóstico cirúrgico, não. Pode ser qualquer paciente que apresente essa disfunção, apresente dor, enxaqueca, dor na região, às vezes apresenta até edema, dor na região de ouvido. Então, qualquer paciente que apresente essa sintomatologia, ele já pode ser atendido por a gente. Ok, Lohana. Parabéns pelo trabalho. Projeto magnífico. Parabenizo lá seus professores. Obrigada, professora. Quando passar a quarentena e nós voltarmos a atender, professora, a senhora já está convidada a ir lá conhecer um pouco, viu? Ok. Obrigada, Lohana. Professor Maurício. Obrigada. Então, agora a gente vai passar para o trabalho número 743. Flávia vai estar apresentando. E, Flávia, você tem 5 minutos para apresentar o trabalho, tá bem? Tudo certo. Bem, olá, meu nome é Flávia, sou estudante da Universidade de Pernambuco e atualmente estou no 6º período do curso de Medicina. Venho aqui no simpósio do Complexo Hospitalar apresentar o trabalho cujo título é Fetal Surgery, State of the Art, que em português seria Cirurgia Fetal, Estado da Arte. Bem, na introdução do trabalho se destaca o fato de malformações apresentarem um custo social e econômico alto e terem também alta incidência, sendo em torno de 1% das gestações. E com isso, nas últimas décadas, a cirurgia fetal vem ganhando mais importância, principalmente devido ao melhoramento das técnicas diagnósticas no pré-natal. Apesar da maioria das malformações serem tratadas após o nascimento, algumas patologias possuem um prognóstico melhor com o tratamento intrauterino invasivo, o qual pode ser decisivo para a alteração do curso de algumas doenças. Falando um pouco mais do trabalho, tem-se como objetivo atualizar os profissionais de saúde em relação ao estado da arte, ou seja, o estado atual de conhecimento sobre a cirurgia fetal. Na metodologia, foi feita uma revisão bibliográfica integrativa, consultando dados dos últimos 10 anos no PubMed Science Direct, com os escritores em ciências de saúde, Fetal Surgery, Fetal Medicine and Congenital Malformations. Essa pesquisa foi realizada em fevereiro de 2020. Como resultado, foi observado através de inúmeros estudos randomizados que as técnicas cirúrgicas intrauterinas foram eficazes nas seguintes 3 apresentações. Síndrome de transfusão de gêmeos, quando 2 fetos estão divididos na mesma placenta, porém estão em bolsas diferentes. Na segunda apresentação, hérnia diafragmática congênita, passagem de parte do conteúdo abdominal para o interior da cavidade torácica através de um defeito no diafragma. E mielomeningocele, falha no fechamento do tubo neural, fazendo assim com que as meninges, a medula e a raiz nervosa fiquem expostas. Recentemente, cirurgia fetal tem sido considerado o padrão ouro para tratamento de mielomeningocele, uma vez que a correção depois do parto apresenta resultados claramente inferiores, com pior prognóstico, motor e com maior chance de necessidade de shunt ventrículo peritoneal. Porém, apesar dos evidentes benefícios do tratamento intrauterino com mielomeningocele, atualmente a maior discussão está na necessidade de busca de técnicas menos invasivas para o procedimento, uma vez que a cirurgia aberta, mais comumente realizada, está associada a maior mortalidade materna e também fetal. Uma solução viável e promissora para essa problematização é a cirurgia minimamente invasiva, com fetoscópio. Apesar do número limitado de patologias para a qual a cirurgia fetal tem indicação consolidada, várias outras aplicações têm sido debatidas. Por exemplo, o tratamento intrauterino de cardiopatias congênitas é amplamente discutido. As indicações consideradas e debatidas são 3: forame oval restritivo, estenose aórtica e estenose pulmonar com septo íntegro. Estudos sugerem que as técnicas são viáveis no meio da gestação, aumentando o reparo biventricular pós-natal e reduzindo a mortalidade fetal. O tratamento intrauterino das obstruções do trato urinário inferior costumava ser assunto de interesse por ser uma possível solução para interferir no curso dessa obstrução. Mas estudos recentes têm sugerido que, apesar de proporcionar maior sobrevida em curto prazo, a cirurgia fetal não seria justificável nesses casos, considerando a gravidade das comorbidades que prevaleciam. Então, como conclusão,
Embora a cirurgia fetal ainda esteja restrita a centros mais especializados, é uma área de crescimento e com futuro promissor, com potencial de resolução para diversas condições potencialmente fatais. E como referências temos essas daí, as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Bom, agora a professora Lígia vai fazer algumas perguntas. Certo. Sou eu, é Luísa. Ah, é Luísa agora? É. Então tá bom, desculpe. Professora Luísa Neves vai fazer algumas considerações. Flávia. Olá, professora. Flávia, bom dia. Bom Gostei dia. bastante da sua apresentação, da sua segurança. Você disse que era de que período da medicina? 6º período. Do 6º período. Ok. E eu acredito que este foi o único trabalho que foi mandado para o simpósio em inglês. Né? Foi uma coisa assim. Aí eu pensei, eu digo, pô, se provavelmente, né, essa revisão você pretende enviar ela, né, deixar ela mais robusta para enviar em alguma revista. Vocês pretendem publicar essa revisão? Seria... A princípio foi em inglês, porque para facilitar no número de contagem de palavras. Porque em português fica um pouco maior, e em inglês traduzido ficou um pouco mais reduzido. E coube no edital. Então a gente submeteu em inglês. Mas existe a possibilidade de também submeter em outros lugares. Mas por enquanto foi por causa disso mesmo. Muito bem, gostei da resposta. Outra coisa que eu achei bem interessante foi o título que vocês colocaram, né? Cirurgia fetal, o estado da arte. Então, é um título que não é assim muito, não é muito comum se utilizar, e eu gostei bastante dele. E gostei muito porque na sua apresentação você explicou o que era o estado da arte. Então, isso aí seria uma pergunta que eu iria lhe fazer, né? O que seria para você o estado da arte, mas você já respondeu plenamente, né? E você diz que poucos locais, poucos hospitais fazem esse tipo de cirurgia. Mas em relação à utilização do fetoscópio, que é através de endoscopia, né? Não é uma cirurgia invasiva, onde é? Você sabe algum centro que faça isso? Professora, vou ser sincera, eu realmente não sei. Eu só realmente fiz o estudo e eu não sei falar quais são os lugares que fazem. Posso até procurar saber para qualquer coisa falar para a senhora depois. Isso aí era só uma curiosidade minha, sabe? E pela outra técnica, você sabe também a técnica de campo aberto, se é feito por aqui? Eu acredito que no CISAM acho que é feito. Mas como ainda não tive as práticas, estou no 6º período, então no 6º período, que é justamente o momento que a gente vivencia um pouco mais no CISAM. Então, a gente já teria a oportunidade de adentrar nessas cirurgias, né? Então, eu não pude ver, não pude presenciar essas cirurgias. Eu espero, gostei realmente da sua apresentação, né? E eu espero, se você chegar no CISAM e lá tiver, que você se apaixone por essa área, por esse ramo da medicina, que ele realmente é muito promissor. E obrigada, Flávia, pela sua apresentação. Obrigada, professora. Nós vamos apresentar agora o trabalho 186. Quem vai apresentar ele é Heloísa Fabiani, e o trabalho é sobre harmonização facial através da técnica de rinomodelação com ácido hialurônico. Então, Fabiane, pode iniciar a sua apresentação. Desculpe, pode iniciar. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Heloísa, vamos lá, tá certo? Certo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Heloísa Figueiredo. Eu sou estudante do 8º período de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. E o nosso trabalho tem como título harmonização facial através da técnica de rinomodelação com ácido hialurônico. A rinomodelação, também chamada de rinoplastia não cirúrgica, tem se tornado muito popular atualmente.
E as principais razões para essa popularização são alguns aspectos da rinoplastia, que é realmente a cirurgia plástica. Esses aspectos são os resultados mais imprevisíveis, né, da cirurgia, os riscos anestésicos, possíveis sequelas funcionais e estéticas e o período de recuperação necessário após a cirurgia. A rinomodelação consiste na modelação do nariz a partir da injeção de preenchedores. O mais utilizado atualmente é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um polissacarídeo que possui características hidrofílicas e, por isso, ao ser injetado no tecido, ele vai causar o aumento local daquele tecido. O objetivo do nosso trabalho foi agrupar algumas informações acerca desse procedimento, por ser uma prática muito comum hoje em dia. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, mais especificamente a revisão integrativa, e foram agrupadas pesquisas, principalmente das bases de dados Lilacs e Medline, nos idiomas de português e inglês, e, na sua maioria, datados do ano 2015 a 2019. Em relação à técnica da rinomodelação, alguns locais do nariz ele pode ser injetado, né, o ácido hialurônico. Alguns desses locais são a espinha nasal, a columela, a ponta do nariz e o dorso do nariz. O ácido hialurônico tem mostrado resultados muito satisfatórios na recuperação do volume facial. O ácido hialurônico ele é muito utilizado por ter muitas vantagens. Algumas delas são, ele é considerado um preenchedor muito seguro, ele tem uma baixa taxa de imunogenicidade, porque ele tem uma composição muito semelhante ao ácido hialurônico natural do nosso próprio corpo humano. E a sua injeção ela pode ser reversível, né? Pode ser utilizada a hialuronidase, que é a enzima que despolimeriza o ácido hialurônico. Então, caso seja injetado uma quantidade maior do que o esperado, pode utilizar a hialuronidase para diminuir essa quantidade. É um procedimento reversível, ele tem uma duração de alguns meses. Essa duração depende da quantidade de ácido injetada, do local que foi injetado. Quanto mais movimentação tiver a área onde foi injetado, menos tempo vai durar. É um procedimento que é considerado pouco invasivo. Suas principais vantagens são a recuperação mais rápida, menos efeitos colaterais e a sua reversibilidade. Os efeitos colaterais que podem acontecer são uma dor leve, um pouco de edema, hematoma e eritema. Podem acontecer algumas complicações, entre elas a reação alérgica, mas, como eu disse, a taxa de reação alérgica é muito baixa, e a necrose tecidual. Porém, essa complicação de necrose, ela ocorre pela injeção intravascular do ácido hialurônico, o que seria um erro no procedimento, o que faz que a gente ressalte a importância de fazer esse procedimento com um profissional capacitado e experiente. Então, com isso, a gente conclui que a rinomodelação ela pode ser considerada um procedimento seguro e eficaz, é menos invasivo e reversível, o que justifica o fato de estar se popularizando tanto nos dias de hoje. Essas são algumas das minhas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Heloísa? Agora é a Luísa que vai fazer as perguntas? Sim. Então, agora a professora Luísa vai fazer alguns questionamentos sobre o seu trabalho, tá certo? Certo. Heloísa, você está em que curso e que período? Eu estou no 8º período de medicina. Ok. Veja, eu gostei bastante do seu trabalho. Eu acho que todas o pessoal que faz a avaliação, principalmente as mulheres, elas queriam pegar esse trabalho para conversar um pouco com você. Então, eu gostei muito do trabalho de vocês, dessa revisão. Obrigada. Eu achei, vocês foram bem claros, vocês abrangeram assim, o tema de forma bem coerente, não deixando dúvidas para o leitor, né? A bibliografia bem atualizada, e parabéns para toda a equipe. Agora, eu gostaria de lhe perguntar, primeiro, você pretende se especializar nessa parte de estética?
Sim, assim, eu tenho muito interesse, ainda não tenho não tenho fechado assim exatamente em que vou me especializar, mas eu me interesso muito pela área de cirurgia plástica e de dermatologia também. Então, são duas áreas que estão bem relacionadas com esse tema. Na revisão, quando você fez, você observou de quanto em quanto tempo a pessoa pode fazer a aplicação do ácido hialurônico? Depende muito da duração do ácido no tecido. Isso depende da quantidade de ácido que foi injetado e do local da face que foi injetado. Quanto mais movimentação, né, da área, menos tempo vai durar. Mas, em uma média assim, de tempo que pode durar, ele dura mais ou menos de 3 a 6 meses, mas já houve resultados que duraram até 12 meses. Então, assim que passar o efeito do procedimento, o paciente pode, caso ele tenha vontade, fazer novamente. E ele pode reaplicar esse produto quantas vezes? Você viu alguma coisa na literatura? Eu não vi nenhuma contraindicação que dissesse assim, em relação à quantidade de vezes que ele pode reaplicar, porque realmente o ácido ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Então, cada aplicação é como se fosse uma aplicação nova, assim, não vai ser injetado novamente em um local que ainda tem o ácido. Geralmente se faz quando passa completamente o efeito do procedimento. E existe, assim, algum efeito colateral do efeito da utilização desse ácido? Existe. Alguns efeitos colaterais que podem acontecer. Acabou o tempo, foi? Pode falar. Não, ainda tem mais 3 minutos. Alguns efeitos colaterais que podem acontecer após o procedimento são uma dor leve, né, o edema, pode acontecer de ter algum hematoma, né, equimose e vermelhidão. Mas, no geral, a recuperação é rápida e não tem nenhum efeito colateral grave. Então, a pessoa fazendo a aplicação na sexta-feira, na segunda-feira já pode ir trabalhar, que ninguém vai notar, né? Depende muito de cada reação de cada organismo, né? Mas, geralmente, a recuperação é bem rápida mesmo. O curativo é bem simples, né? Realmente só um adesivinho, geralmente da cor da pele, que se coloca no nariz, nas áreas onde foi injetado, e só isso. Parabéns, Heloísa, pela sua explanação e suas explicações. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai passar, então, para o trabalho 549, que vai ser apresentado por Maria José Bezerra Guimarães, e o tema dele é sobre reganho de peso após as derivações gástricas. Bom dia a todos. Meu nome é Maria José Guimarães e o trabalho é reganho. Maria José, você espera um pouquinho que o menino ainda está colocando. Pronto, pode começar. Bem, então, bom dia. O trabalho é reganho de peso após derivação gástrica em Y de Roux, que é uma técnica cirúrgica de cirurgia bariátrica. Então, o tratamento cirúrgico da obesidade, ele promove importante perda de peso e melhora as comorbidades associadas. No entanto, no pós-operatório tardio, principalmente após 18 a 24 meses, o reganho pode comprometer os benefícios alcançados com a cirurgia. E é um grande desafio no segmento dos pacientes pela equipe multidisciplinar. Além disso, o reganho ainda é pouco estudado no Brasil, o que interfere na adoção de estratégias preventivas embasadas na realidade local. Então, o estudo teve como objetivo determinar a prevalência do reganho de peso após 2 anos de derivação gástrica em Y de Roux e analisar fatores associados a essa condição. Realizou-se um estudo transversal com 111 pacientes na faixa etária de 18
há 59 anos, submetidos a essa técnica com a derivação gástrica de Y de Roux laparotômica com anel de silicone, que teriam feito essa cirurgia há mais de 2 anos e que eram portadoras de obesidade grau 3 ou grau 2 com comorbidades. O reganho de peso foi considerado... Está dando para escutar bem? Sim. O reganho de peso foi considerado uma recuperação do peso perdido após 2 anos igual ou maior a 20%. Os dados foram coletados com questionário padronizado e instrumentos validados para avaliar transtorno compulsivo alimentar e depressão. E os dados, na análise dos dados, foram feitos 2 grupos, um grupo de pacientes com menos de 20%, com reganho inferior a 20% e um grupo com reganho superior a 20% do peso perdido. Essa comparação foi feita por meio de testes de estudo em sítio quadrado e foi realizada regressão logística bi- e multivariada para verificar a associação com algumas variáveis. O próximo, por favor. 82% dos pacientes, dos 111 pacientes, apresentaram algum grau de reganho de peso. Esse reganho variou entre 1,1% e 122% do peso perdido, isso após 2 anos da cirurgia, com uma média de em torno de 15% de reganho do peso que foi perdido no pós-cirurgia. Quando se coloca o ponto de corte de 20%, a prevalência do reganho atingiu praticamente 25%, 24,3%, como pode ser visto no gráfico de todos os pacientes. Então, quando se compara os 2 grupos, pacientes com reganho e sem reganho maior ou igual a 20%, se viu diferença em algumas variáveis, ou seja, algumas variáveis antropométricas, como IMC mínimo no pós-operatório e excesso de peso perdido, e também o ponto pós-operatório e relato de ansiedade. Colocando todas as variáveis, que foram variáveis sociodemográficas, antropométricas, estilo de vida, transtornos psicológicos e psiquiátricos e variáveis relacionadas à cirurgia, ao se chegar ao modelo multivariado, se observou a associação da história de ansiedade, do tempo operatório superior a 6 anos e uso semanal de bebida alcoólica com esse reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, sendo o mais importante o uso semanal de bebida alcoólica. Como conclusões, então, temos que o reganho de peso acima de 20% atinge cerca de 24% dos pacientes após 2 anos da cirurgia bariátrica por essa técnica e associa-se, então, com a ansiedade, o uso semanal da bebida alcoólica e maior tempo pós-operatório. Recomenda-se, então, que a equipe de saúde deve estar cada vez mais atenta a esses fatores no acompanhamento dos casos para prevenção do reganho de peso após a cirurgia bariátrica, o que é um grande desafio para a equipe multidisciplinar. Aqui estão algumas das referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigado a você. A gente vai ter agora algumas considerações da professora Luísa Neves sobre o seu trabalho. Maria José, gostei também muito do seu trabalho, viu? Ele está bem elaborado, bem organizado, bem escrito, né? Ele tem uma grande relevância científica. Eu gostaria também de parabenizar a todos que participaram desse trabalho. Algumas considerações. Eu gostaria de saber, primeiro, você observa que no seu trabalho que 15% dos pacientes, né, eles ganham peso novamente. Então, você acha, isso acontece por quê? Veja, primeiro eu vou esclarecer assim, que a principal autora, que é Flávia, ela, por motivo de saúde, não pôde apresentar o trabalho. Eu estou apresentando no lugar dela. Esse trabalho
é a conclusão de uma dissertação de mestrado que foi aí no programa de mestrado da Faculdade de Ciências Médicas com o ICB, e realmente cerca de 25% das pacientes dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no nosso estudo apresentaram esse reganho de peso. É uma determinação multicausal, existe, que vão desde, estão relacionadas à técnica, à técnica cirúrgica, estão relacionadas às genéticas, estão relacionadas a fatores psicológicos, e todas essas variáveis que a gente colocou aí fazem parte do modelo de determinação. Tanto a questão sociodemográfica, algumas questões relacionadas, inclusive, à própria perda de peso e o peso inicial, o estilo de vida, então, e ao próprio acompanhamento multidisciplinar, que é difícil. Esse estudo foi feito com pacientes do programa de cirurgia da obesidade, aí do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é um dos principais serviços de cirurgia bariátrica do Nordeste e de Pernambuco. Tá certo, ok, Maria José. Outra coisa que eu iria perguntar também era nos seus gráficos, nas suas figuras, eu gostei bastante, ficou bem elucidativo. Você coloca, tem uma parte que tem estilo de vida. Não sei se você poderia me explicar por que você coloca religião. Em que religião? Não tem aí uma parte que fala em religião? Tem sim. O que é que ela interfere? Veja, quando foi feita a coleta, se fez uma revisão sobre diversos fatores que podiam influir. E algumas religiões, elas têm menor adesão ao acompanhamento, ou uma maior resistência ao acompanhamento multidisciplinar e à adesão ao novo estilo de comportamental alimentar que se tem depois da cirurgia bariátrica. Então, também, até como uma forma de exploratória, foi colocado essa variável. Por exemplo, a gente não conseguiu achar associação com isso, do mesmo jeito que a gente não conseguiu achar associação com as variáveis sociodemográficas. Essas pacientes são todas pacientes do SUS, elas têm um padrão mais homogêneo, então isso também dificultou. Outra questão, algumas coisas precisavam de um N, talvez, um tamanho amostral maior, mas houve uma dificuldade imensa de captação das pacientes, porque eram pacientes que já estavam no tempo acima de 2 anos do procedimento, e com o tempo elas começam a diminuir a adesão ao acompanhamento que é oferecido. Então, foram essas as questões. Muito bem. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, uma curiosidade, é se você só utilizou os dados, vocês só utilizaram os dados para produzir o trabalho, ou vocês tiveram a oportunidade de acompanhar algum paciente? Não, o pessoal, a maioria dos autores, eles fazem parte, ou faziam parte na época, do programa de cirurgia da obesidade. Então, isso facilitou bastante e foi muito bom, porque é a equipe que trabalha que está produzindo conhecimento. Muito bom, muito bom. E, por último, só para terminar, por que a bebida alcoólica está associada a esse reganho de peso? Isso é relatado na literatura como um fator extremamente importante, porque, a princípio, no pós-operatório imediato, muitos pacientes diminuem o consumo de bebida alcoólica. E, com o passar do tempo, eles começam a aumentar o consumo. Existe uma sensibilidade por conta do bypass gástrico, e isso aumenta os efeitos da bebida no organismo.
Maria Zé, parabéns pela sua apresentação. Eu gostei muito. Você realmente substituiu de uma forma brilhante a outra apresentadora. E muito obrigada. Gostei muito do trabalho de vocês, bem relevante. Muito obrigada. Eu queria dar parabéns a você também, viu, Maria José? Porque foi um trabalho que foi feito regressão logística, isso normalmente não é apresentado. Trabalho desse tipo normalmente não é apresentado em anais assim de congresso. E mais que isso, entendeu? Eu queria dar parabéns porque eu senti que você tem alguma base de bioestatística e isso não é comum da gente encontrar nos estudantes hoje não. Aí siga esse seu caminho porque essas coisas são muito importantes para a gente ter uma compreensão boa do que se passa com nossos pacientes. Viu? Tá bom? Obrigada, professor Maurício. E eu sou sempre uma estudante na vida, mas eu já terminei meu curso faz muitos anos. Obrigada. Né? Obrigada. Isso. Bom, nosso próximo trabalho, que vai ser projetado agora, é o 546, intitulado Pacientes Esplectomizados, Desafios da Imunidade. Quem vai apresentar é Milena Aguiar Alencar de Oliveira. Olá, Milena? dá para me ouvir? Milena, Olá, oi, pode começar. dá para ouvir? Dá sim. Sim. Bom dia, meu nome é Milena Aguiar, eu sou estudante do 6º período da Universidade de Pernambuco e vou apresentar hoje para vocês o trabalho intitulado Pacientes Esplectomizados, Desafios da Imunidade. Introdução. A esplectomia é realizada conforme o tratamento de diversas doenças, podendo ser ela de emergência ou planejada. Entretanto, após a cirurgia, tem-se maior risco de infecções significativas devido a micro-organismos encapsulados, principalmente pneumococcus, meningococcus e Haemophilus influenza tipo B. Pela literatura, esses indivíduos são cerca de 540 vezes mais suscetíveis à sepse letal. Assim, na tentativa de conter tais infecções e as altas taxas de mortalidade a elas associadas, recomenda-se a vacinação preventiva antes ou após a esplenectomia. Contudo, o panorama nacional apresenta falhas em protocolos e normas de orientações clínicas claras, fatos que vulnerabilizam os pacientes. Esse trabalho tem como objetivo discorrer sobre as normas de vacinação e sua importância na educação de profissionais e pacientes. A metodologia utilizada foi feita com base em uma revisão sistemática de literatura, tendo como pergunta base essa: qual a importância da imunização contra micro-organismos encapsulados em pacientes esplenectomizados e como fazê-lo? A busca de artigos foi realizada nas bases eletrônicas do LILACS, Medline e pela ferramenta UpToDate. Aí vamos para os resultados. O baço possui células com capacidade de reconhecer antígenos, eliminar partículas na corrente sanguínea, produzir anticorpos, especialmente da classe IgM, entre outras. Essas funções fazem com que a probabilidade de aquisição de doenças invasivas por bactérias encapsuladas aumente consideravelmente em pacientes esplenectomizados. A infecção fulminante pós-esplenectomia, conhecida como IFPE, é uma grave consequência e é causada mais frequentemente pelo Streptococcus pneumoniae, pela Haemophilus influenza tipo B e pela Neisseria meningitidis. A IFPE atualmente se caracteriza com um quadro sindrômico geral, apresentando febres, arrepios, mialgias, vômitos, diarreia, cefaleias, mas ela pode progredir até 48 horas para choque séptico e morte. É nesse contexto que o uso de vacinas se mostra essencial para a prevenção de complicações. Então, atualmente se preconiza que o esquema de vacinação seja feito 14 dias antes, se a cirurgia for eletiva, ou 14 dias após, se a cirurgia for de emergência, sendo o esquema composto por vacina anti-meningocócica tetravalente conjugada, que protege contra os serotipos meningocócicos A, C, W135 e Y, devendo haver reforço em 5 anos, composto também pela vacina pneumocócica polissacarídica, PPSV23, que contém 23 tipos capsulares da AS pneumoniae, devendo ser feita via intramuscular, e devendo haver reforço em 5 anos, e aos 65 anos, se houver menos do que 5 anos da UTI da primeira vacina. Porém, essa vacina só é permitida para pacientes acima de 2 anos, pois requer o sistema imunológico maduro. Abaixo de 2 anos, deve-se usar a vacina antipneumocócica 13 valente conjugada. Além dessas vacinas, há também a vacina
anti-hemófilos de influenza tipo B, que não tem necessidade de reforço, e a vacina antigripal, que deve ser feita anualmente. Os estudos demonstraram que até cerca de 90% dos pacientes imunizados não apresentam a IFPE. Entretanto, apesar de comprovado o benefício da vacinação, apenas 56,7% dos pacientes concluem o esquema devido ao não esclarecimento do plano vacinal de sua importância. Essa realidade demonstra a necessidade de uma melhor educação e coordenação dos pacientes e profissionais de saúde para garantir a defesa ideal contra complicações infecciosas. Aí, vamos para a conclusão. A literatura descreve, portanto, que há um maior risco de infecção após esplenectomia em pacientes que não receberam vacinação completa. Sendo assim, é necessário que haja esclarecimento dos profissionais de saúde e pacientes acerca do plano vacinal adequado e dos benefícios da imunização. Essas são minhas referências. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Agora a gente vai ouvir as perguntas e os questionamentos da professora Lídia. Professora. Bom dia, Milena. Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Veja só. Sendo comprovada, Milena, o benefício da vacinação, né, onde 90% do paciente imunizado ele não apresenta infecção fulminante pós-esplenectomia, para garantir a defesa ideal contra essas complicações no pós-operatório, que conduta você teria a preconizar para minimizar essas falhas? Então, o objetivo do trabalho foi justamente esse, porque assim, há várias normas que explicam como as vacinas devem ser aplicadas nos pacientes, como devem ser orientados os pacientes, só que elas não são, assim, difundidas. Esse trabalho, inclusive, foi ideia de quando um dos nossos participantes estava no hospital, iria acontecer a esplenectomia e nenhum médico sabia qual deveria ser o protocolo, sabe? Então, a gente analisou alguns artigos e escolhemos as vacinas que são realmente recomendadas em todos eles, que são recomendadas assim, mundialmente, inclusive, e juntamos nesse trabalho. Então, o que a gente recomendaria, no caso, seria, primeiramente, informar os médicos, os profissionais de saúde, para então que eles expliquem aos pacientes a importância dessa vacinação para eles próprios, para que eles, assim, depois de 5 anos, procurem os postos de saúde, os hospitais, para serem devidamente vacinados e não abandonarem o tratamento. Certo. No caso de um pré-operatório, isso será checado? O paciente com indicação de esplenectomia? Já existe isso no protocolo? Deve ser checado, sim. É uma conduta, uma norma de orientação que indica que eles precisam tomar essa vacina e é dever do médico orientá-lo e confirmar isso. Ok, sem mais perguntas. Parabéns, esse trabalho, se não tem ideia para publicação, ele deve ser indicado, viu? Você deve espalhar, né, essa notícia, já que tem extrema relevância e o número de pacientes infectados, dos 90%, né, você diz que 60% são fatais. Ok. Parabéns. Bom, então, mais alguma consideração, professora Lígia? Professor Maurício, alguma consideração? Não, está tudo em ordem. Então, nós vamos encerrar a nossa apresentação de pôster na sala 1. Queremos agradecer a presença de todos, especialmente do professor Maurício Kominski e da professora Lígia Maria de Almeida, e de todo o pessoal que fez as apresentações. Então, obrigada a todos. Eu que agradeço aí a vocês todos pela possibilidade de participar disso aí e queria parabenizar todos nós, né? Que, na verdade, depois de muito sacrifício e de todas as dificuldades com a informática, a gente conseguiu resolver essa parada aí, não? Exato. Professora Lígia?
Está desligado seu microfone. Oi, gostaria de agradecer a todos os participantes e a banca por esse excelente momento. E gostaria de fazer uma pergunta. Esse registro da frequência, só pelo celular, porque o pessoal antes de sair deveria registrar, né? Frequência. Eu não sei. Tem algum monitor na sala que possa responder isso? Porque para sair, porque depois que sair não tem como mais registrar, não é? Bom dia. Pode ser pelo QR Code ou pelo endereço. Ah, pelo endereço? Ok. Bom, então, nós vamos encerrando as apresentações e obrigada a todos. Um bom dia. Bom sábado. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau para vocês. Tudo de bom. Viu? Tchau.